Eu fico às vezes pensando, os dias passam tão rápidos, né? Nós já estamos já no 10º dia de janeiro. Quando a gente acabar essa campanha, já estamos no meio do mês. E a coisa foi tão rápido, 2018 passou tão rápido, às vezes a gente não deu tempo, às vezes nem de planejar alguma coisa. E engraçado que nós sempre planejamos alguma coisa para o próximo ano, né? Todos nós planejamos, alguns por motivo das festas sempre planejam, eu vou emagrecer, tenho que fazer uma dieta, esse ano eu vou emagrecer e tal, vou perder uns quilos e tal, e bota como projeto. Outros colocam, como nós estamos aqui, não, eu preciso esse ano botar o meu inglês em dia, eu vou entrar, vou fazer aula de inglês, esse ano eu vou botar quente mesmo, né? E outros planejam, eu vou comprar, eu tenho que trocar meu carro, meu Deus, eu preciso comprar um carro, eu vou comprar um carro novo esse ano. Outros planejam em comprar uma casa, né? Outros dão um upgrade, ou planejar melhor os seus negócios, os seus business. E a gente planeja muita coisa, mas eu digo assim, que a gente planeja às vezes e não cumpre. Às vezes a gente planeja perder peso, você vai lá na academia, se matricula, paga e mal vai lá, mal aparece lá. Você fala, não, que se eu pagar o dinheiro vai doer no bolso, eu vou, né? Então o ser humano é assim, qualquer coisinha, qualquer barreira, qualquer atropelozinho do dia a dia nos deixa, nos faz desistir, né? Eu vou contar uma experiência aqui minha. Quando eu estudava, eu trabalhava num banco, né? E estudava de manhã. E o prazo era muito curto de eu sair dos meus estudos e ir para a agência que eu trabalhava. Alguém aqui conhece Goiânia aí? Eu morava na Avenida, eu estudava no Objetivo da Goiás e eu tinha que ir para uma praça, chamava Praça do Ratinho, que era um banco que eu trabalhava. Então era longe. Então não dava tempo de almoçar, de comer, nem nada. Era o prazo de pegar o ônibus e chegar lá. E eu acabei parando de estudar uma época. Parei, porque eu achei que era difícil, né? Faltava pouco tempo para concluir a faculdade e eu parei. Achei, não, mas está difícil demais. E eu mudei de outro trabalho, peguei um outro trabalho e tal. E hoje eu vejo assim, não tinha dificuldade nenhuma. Quem criou a dificuldade foi eu. Eu achei que era difícil. Eu não quis me esforçar. Se eu tivesse me esforçado, eu tinha conseguido, sabe? E esses objetivos, às vezes, esses planos que a gente faz, que a gente planeja, né? Alguns são muito bons, são ótimos. Você planejar, comprar uma casa, comprar um carro, planejar alguma coisa, você tem que planejar mesmo, né? E eu aconselho você a começar a planejar em 2018 já. Se você começou 2019, sabe o que é o nosso erro? A gente fala assim, não, eu vou começar depois do ano novo, ocupação nova, passar essas festas e tal, e passa, e o mês entra, vai para o meio do mês, e você ainda não traçou um objetivo, não traçou o que você quer conquistar. Então a gente tem que planejar, planos são bons, né? Mas na grande maioria que eu quero dizer, que é o meu objetivo, nós não planejamos nada espiritualmente falando. Nós planejamos muita coisa material, muitas conquistas. Esquecemos de planejar espiritualmente, crescer espiritualmente, criar mais intimidade com Deus. Sabe? A gente esquece disso e o dia a dia nos rouba quando a gente esquece de planejar. Sabe? Quer ver um negócio que rouba? Isso aqui, é uma bênção, se você souber usar. Hoje em dia, os telefones até te mandam uma mensagem, né, no final da semana, o quanto que você usou dele, né, do screen time, aí, quanto que você ficou olhando, mexendo nele, o que mais você usou. Já é para você se monitorar. E quando você gasta muito tempo com o telefone, às vezes você gasta muito tempo envolvido com tanta coisa. Às vezes nós envolvemos não só com telefone, com mídia social, você gastando tempo e não busca, não ora, não lê a Bíblia, não corre atrás de ter uma intimidade com Deus, sabe? Trabalho também, às vezes a gente trabalha muito. Eu até estava falando para o pastor, eu não consegui vir em muitos cultos, porque a gente tem trabalhado muito,
Vocês sabem que se alguém aqui limpa a casa, dessa época o pessoal tira a decoração de Natal e a gente fica querendo ganhar dinheiro, né? Não, se você pagar para mim, eu tiro aí, eu limpo tudinho e tal. E aí vai. E aí a gente esquece que a gente precisa buscar de Deus. Eu estou abrindo o coração para vocês porque eu falho nessas coisas também. E a gente tem que abrir o olho. Às vezes a gente, quando chega o verão, a gente se envolve tanto em divertir, ir para a praia, ir para o lago e pá, que a gente não vem nem no culto de domingo. Sabe? E o Bisael roubou minha fala aqui. E aí você quer grandes coisas de Deus, mas você não faz nada para Deus. Você nem oferta, nem dizima direito. Você não tem compromisso de Deus. Você não cria intimidade com Deus, mas você quer grandes coisas de Deus. Então assim, está na hora da gente acordar. E eu quero falar de um versículo em Mateus 6,33, que diz o seguinte. Todos já conhecem, mas eu vou ler ele. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Preciso falar mais alguma coisa? Podia parar aqui agora. Busque primeiro o reino de Deus. Não, nós buscamos coisas materiais. Nascemos sem nada. Sem nada. Não trouxemos nada para cá. E nesse curto espaço de tempo que a gente vive aqui, nós brigamos um com o outro, soca um ao outro, arranha um ao outro, para conquistar coisas que vão ficar aqui, que você não vai levar. E esquecemos de buscar a Deus, que é para onde você quer ir. Sabe? Esse versículo, se a gente ler e seguir ele, buscar primeiro as coisas de Deus, porque o resto Deus vai acrescentar, Ele vai suprir na sua vida. Se você criar uma intimidade com Deus, se você aprender a buscar de Deus, Deus não vai deixar faltar na sua vida. Não vai. Sabe? Não vai porque a palavra dele diz. E eu quero te perguntar, quero te fazer 2 perguntinhas. Você já planejou o que você vai querer para 2019? E o que você tem feito para isso acontecer? Porque planejar é fácil, né? Planejar, botar no papel é fácil. Agora, o que você tem feito? Se mover, orar, buscar de Deus. Aí a coisa fica mais complicada. Para nós, para que as coisas possam acontecer, para que Deus possa fazer alguma coisa para nós, nós precisamos às vezes lançar alguns desafios diante de Deus e fazer um compromisso com Deus, para que as coisas possam acontecer. Senão as coisas não têm como acontecer. Sabe, Deus é justo, Deus é fiel. Ele não tem como tirar de alguém que tem compromisso com Ele, alguém que está sendo fiel para dar por aquele que só no momento da necessidade e da angústia clama. E Deus é tão pai que às vezes Ele faz. Já viu a gente que é pai? Às vezes a gente estraga os meninos. Eu agora estou para estragar os netos. Estou trabalhando nisso aí, nessa função de estragar os netos. E a gente às vezes estraga os filhos, porque o coração fica apertado, a gente quer agradar demais e a gente faz, né? Então, Deus às vezes faz também pela gente, mesmo nós não merecemos. Eu acho que todos vocês já passaram por alguma situação assim. Mesmo sem merecer, Deus tem feito. E a gente precisa se submeter mais a Deus. A gente precisa estar buscando mais de Deus. A gente buscar uma intimidade mais com Deus, né? Porque, sabe, a gente tem um relacionamento com Deus muito superficial às vezes, sabe? A gente não se aprofunda, a gente quer as coisas de Deus. A gente, às vezes, vem na igreja uma vez por semana, né, no domingo, ou participa de uma campanha como essa, a gente já acha que a gente está íntimo, já está o bam. Precisa mais. Sabe por quê? Porque quando a gente chega em casa, vai embora, bate o desânimo, estou cansado, estou com preguiça, daqui a pouco eu vou ler a Bíblia e tal, e você não busca, você não se aprofunda mais nas coisas de Deus. E é impossível de agradar a Deus. Sabe? Temos que aproveitar esse ano
está começando, para a gente criar uma intimidade com Deus. Você ser íntimo mesmo de Deus, sabe? O Cláudio pregou aqui, falou sobre as promessas, né, de Abraão, e falou, um homem que tinha intimidade com Deus. Então, assim, a gente tem que buscar ter intimidade com Deus, buscar um relacionamento melhor, nos aprofundarmos mais, sabe? Porque a gente precisa demais de Deus, sabe? Tem uma música em inglês, não sei se vocês já ouviram, ela fala God, I Need You. Vocês já ouviram essa música? E o cara, ali aquela música fala que você precisa de Deus o tempo todo, sabe? Né? Eu preciso do Senhor. A música canta falando, eu preciso de Ti, eu preciso o tempo todo do Senhor. Nós precisamos de Deus o tempo todo, sabe? Você precisa de Deus o tempo todo. Nós precisamos de Deus, irmãos, até para ir no mercado da esquina. E às vezes a gente acha que não, vou lá no mercado, não tem nada a ver eu ali no mercado ali. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque, você vê, hoje eu estava orando, vindo para cá, orando. Eu moro ali na divisa com o Tennessee ali. E eu estava vindo na 75 e orando, né? Assim, orando. Deus abençoa o culto, abençoa a minha vida. Assim, eu quero ser usado pelo Senhor e tal. E um cara atrás de mim, dando luz alta. Tipo assim, sai. Eu falei, tá, mas tem a linha de cá e a linha de cá. Só que ele não queria mudar, ele queria só seguir reto. E eu não entendo essas coisas. Eu fico pensando, Deus. Aí o cara piscando, eu fiquei quietinho na minha. Então assim, a gente precisa de Deus o tempo todo para livrar o que tem de maluco aí na rua, meu irmão. Sabe? Você acha que você ir no mercado você não precisa de Deus? Você precisa de Deus até para livrar você, que você chega lá e quer comprar mais do que você precisa. Sabe? Você fica vendo. Olha, às vezes a gente, no Brasil é fácil demais ser no mercado, porque não tem tanta variedade, sabe? Você chega na prateleira do mercado, não tem muita coisa. É aquilo ali e pronto. Aqui você chega lá onde está os laticínios, iogurte, queijo, tanto de queijo, você fica doido. Então é muita variedade, é muita opção de escolha. Aí você compra um pouquinho, tá? Aí chega em casa, você nem come, perde e joga fora. Fala para mim que você não precisa de Deus. Você precisa de Deus o tempo todo. Você precisa de Deus para te livrar, sabe? Quando a tentação cruza na sua frente, quando a necessidade vem, você precisa de Deus o tempo todo. Nós precisamos de Deus, porque a gente peca demais. Nós somos falhos, nós pecamos. Nós pecamos no falar demais, no olhar, no querer demais. Nós pecamos o tempo todo. E nós precisamos que Deus, para Deus nos livrar e nos abençoar, porque, olha, às vezes, até no dia a dia, você está lidando com uma pessoa. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, eu às vezes não gosto, eu convidei ela para vir na igreja. E ela falou, eu não gosto muito de estar no meio de muita gente, eu prefiro estar lá em casa, orando, buscando a Deus lá em casa, ouvindo uma pregação e tal. E eu comecei a sondar, e ela falou, eu fui muito magoado numa igreja que eu fui, não é que não, chegou agora do Brasil, pode ficar tranquilo. E aí eu falei com ela, mas assim, às vezes a gente fica magoado, a gente se magoa com algumas pessoas, e aí a gente passa mensagem para aqueles 250 amigos que a gente tem, né, falando da vida, eu estou chateado, mas ninguém fala com Deus, sabe? Põe lá eu não tenho Facebook, sorry, eu sou da old fashion, eu sou dos antigos ainda, então não tem Instagram, não tem nada, preciso até me atualizar um pouquinho, mas às vezes eu fico vendo algumas coisas, minha esposa tem, e às vezes eu estou sentado com ela assim, e às vezes lá em casa também tem um computador, e na barrinha que tem o Amazon, não é que eu sou viciado no Amazon, não. Aí tem o Facebook do lado. Às vezes eu vou clicar para comprar um negócio no Amazon, clico no Facebook aí abre, eu fico vendo tantos que as pessoas se expõem. Não, geralmente ele fica travado, mas ok. Mas aí eu fico assim pensando, as pessoas não falam com Deus. Elas falam uma com a outra, elas se expõem assim, estou chateado com fulano e tal. Sabe, você tem que falar com Deus. Você tem que ser íntimo de Deus. Você tem que falar com Ele. Não estou falando que é errado você procurar alguém para falar, não. Procura a pessoa certa, sabe? A pessoa certa para você, às vezes, desabafar, contar o que você está passando. Mas a primeira que você tem que buscar é Deus. A primeira pessoa, se você está magoado, chateado,
é Deus, sabe? Deus quer ouvir de você. Nós erramos por não conversarmos com Deus. Às vezes a gente esconde algumas coisinhas de Deus, né? Fica assim, não quero, né, nem pensar nisso. Mas nós precisamos procurar a Deus, expor as nossas fraquezas, nossas dificuldades, nossos anseios, né? Vistam-se toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra esses seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Veja bem, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Como que Deus vai poder te dar alguma coisa se você não tem intimidade com Ele? Como que você pode se revestir da armadura de Deus se você nem sabe quem Ele é e como pedir e como correr atrás disso? Eu quero te incentivar nesse 2019, você buscar de Deus. Você buscar de Deus, porque o resto Ele vai acrescentar, como diz no versículo de Mateus. Eu quero te incentivar você, com todas as suas forças, com toda a dificuldade do dia a dia, que aquele dia que você trabalha, você chega cansado, sabe? Às vezes você levanta cedo, eu às vezes até levanto muito cedo, minhas pessoas falam, mas por que você levanta tão cedo? Mas eu quero, porque assim, se eu não levantar e poder buscar e orar de manhã, à tarde, a hora que eu chegar, às vezes eu vou estar cansado e não vou conseguir, sabe? Vou contar uma outra experiência que eu tenho. Eu morava em Goiânia, mas eu trabalhava em Brasília. Aí toda segunda à tarde eu ia para Brasília e voltava sexta-feira. Mas aquilo não estava me agradando. Tipo assim, minha família ficava em Goiânia e eu ficava a semana inteira num hotel. E às vezes falava todo dia de noite por telefone. E eu tinha 2 meninos pequenos. E aí eu comecei a orar, né? Orar a Deus, Senhor, Pai, faz um milagre, faz um milagre. Aí eu vinha na estrada, é uma estrada bem perigosa aquela estrada. Hoje ela é duplicada, mas ela não era duplicada, dava muito acidente. E eu vinha com o som ligado. Antigamente tinha uma rádio evangélica. E eu vinha ouvindo a música e orando. Sabe, eu trabalhava nessa empresa, eu era vendedor. Só nessa fábrica, nessa unidade que eu trabalhava, tinha 28. Então eu era um dos 28, né? No meio da multidão. Pequeno, então aí ficava sumido mesmo. E eu orei durante 2 anos. Todos os dias, eu não esqueço isso. Eu vinha orando. Era uma hora e meia, 2 horas, né, pastor João? De viagem, orando. Mas assim, e criei um hábito. Pois é, não estou falando isso para me gabar, não. Eu estou falando isso porque Deus é Deus, meu irmão. Se você buscar dele, o resto ele vai te acrescentar. Sabe? E um dia eu estou na fábrica, toda sexta-feira eu chegava, eu tinha que ir na fábrica, levar os pedidos, acertar, papapá, pereré. Estou lá, um dos parentes do dono chegou lá, começou a conversar comigo e foi com a minha cara. Nunca tinha visto falar, nunca tinha conversado. Cara, conhecia ele de nome, né? Conhecia de nome, fulano, conhecia de nome. Meu irmão, acho que não foi 30 dias. Eu passei a trabalhar dentro da fábrica. 1 ano depois, eu estava assumindo uma fábrica lá no Rio Grande do Sul. Então assim, fala que isso não é Deus. Se você buscar de Deus, o resto vos será acrescentado. Sabe, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, vou contar outra experiência. Diz que o cara, para ficar rico, tem que quebrar pelo menos 3 vezes. Eu já estou prontinho. Eu trabalhei por 10 anos nessa empresa, saí e montei umas lojas para mim. Foi a pior bobagem que eu fiz na minha vida, porque é um negócio muito complicado. E eu vim para cá, eu deixei muito cheque sem fundo dessas lojas, mas muito cheque sem fundo. Quando eu vim para cá, eu morava em Balneário, eu deixei de cheque sem fundo, eu comprava um apartamento assim, numa rua, não de frente para a praia, mas do lado eu comprava.
E eu deixei isso lá de cheque sem fundo. E eu cheguei aqui com 2 meninos, minha mulher, e cada um com uma mala. E uma fortuna no bolso. $1.750. Aí é fé. E foi lá no Tennessee, nem não foi aqui não. Não conhecia, só conhecia um amigo meu, que era americano, que ele não tinha noção do que um imigrante podia fazer aqui nessa terra. Ele não tinha noção, ele era daqui. Como é que ele ia ter essa noção? Ele não sabia nem como que eu podia tirar a carteira. Ele teve que ligar para uma menina que ele conhecia para ela me auxiliar. Sabe? E com esse dinheiro eu gastei 450 para comprar um carro. Aí depois, americano tem umas coisas, me levou no Costco, irmão, para fazer um cartão. De cara, já deixei 100 conto para fazer o cartão do Costco. Aí fui fazer compra com 2 meninos. Os meninos encheram o carrinho de orgulho, tudo que tinha. Meu dinheiro quase fiquei doido, quase descabelei. Mas aí, meu irmão, sabe por que eu estou te contando isso? Porque assim, ó, Deus é fiel. Hoje os meus filhos estão criados, eu estou aqui, eu tenho minha casa, Deus me deu a vitória. Sabe por quê? Porque eu busquei em primeiro lugar o Senhor. Sabe? Eu servia numa igreja, sempre servi na igreja. A gente às vezes magoa, igual aquela menina falou, mas a gente tem que esquecer isso. E a gente tem que buscar estar íntimo de Deus. Não vai dar tempo, eu vou correr aqui. Porque a gente tem que buscar mais de Deus, nos fortalecer em Deus. Porque Deus vai te dar autoridade. Se você revestir da armadura de Deus, se você criar intimidade com Deus, Deus vai fazer na sua vida. Sabe? Às vezes nós não entendemos o que nós estamos fazendo aqui, nessa terra. Por que a gente está aqui? Às vezes nós não compreendemos. Meu irmão, aqui é um campo de teste, um campo de prova. Aqui você está aqui para ser testado, para passar pelo fogo, para ver se você é aprovado para ir morar no céu. É aqui. Você acha que Deus vai testar você aonde? Então é aqui. E você precisa se preparar. Você precisa se preparar nesse campo de teste, ser aprovado, porque você precisa conhecer mais da onde você vai morar. Como é que você vai morar no céu se você nem sabe como que as coisas lá funcionam? Então você precisa entender mais e ter mais intimidade com Deus. E quando eu digo ter intimidade com Deus, às vezes a gente confunde ter intimidade com Deus com querer entender a Deus. Olha o nosso erro. Pare de querer entender como Deus faz as coisas, como as coisas de Deus funcionam. As coisas de Deus é sobrenatural, você não vai entender, nossa mente é muito pequena para isso. Busca de Deus e deixe Deus fazer na sua vida. E eu quero te dizer, ó, vou dar 2 dicas, 2 pequenos passos se você quer buscar intimidade com Deus. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro com Deus. O nosso erro é querer esconder as pequenas coisas de Deus. Sabe? Querer, vamos dizer esconder, mas manter assim, sem falar com Deus. Você não fala com Deus. E tem um outro versículo no Salmo, tem Salmo 139:2 que diz o seguinte: ele sabes, quando me assento, me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. De longe percebe os meus pensamentos. Ele te conhece. E aí você fica querendo esconder dele. Sabe quando o que você está fazendo? Você só está dando brecha para o inimigo. Quando você esconde, você não fala nada, o inimigo, a palavra diz que o inimigo é o quê? Acusador. E ele vai te acusar. Então, busque de Deus, entenda as coisas de Deus, seja verdadeiro. Se você quer ter intimidade com Deus, seja verdadeiro com Deus. Sabe? Busque dele mesmo, abra o coração para ele. A segunda coisa que você precisa é investir tempo. Investir em tempo com Deus. Você precisa investir em ler a palavra, em orar, em buscar do Senhor. É difícil? É difícil. Vou confessar para você que é difícil. Mas eu gosto. Sabe? Às vezes a gente tem 24 horas de oração, a gente vem cá orar 2 horas aqui, passa tão rápido. Sabe? Assim parece que, cara, meia hora, 2 horas foi
Já rodou, já. Mas assim, você tem que criar um hábito. Eu não era bom disso. Não era bom mesmo em orar. Sabe assim, ó. Porque o inimigo vai tentar te bloquear nisso, te reter nisso, sabe, a mente não conseguir concentrar naquilo que você precisa. Então você precisa criar isso um hábito. Começa a tirar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos para você orar. A buscar de Deus mesmo, ser franco com Deus, ser igual a Davi, ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, sabe? E para de querer entender como Deus age, como Deus vai fazer, né? Não seja como algumas religiões que tem. Eu acho que alguns de vocês sabem, eu tenho um filho que é missionário na Índia. E às vezes estou conversando com ele e tal, e lá tem muitos deuses, como vocês sabem. E o povo serve aquele monte de Deus porque eles temem os deuses. Eles morrem de medo, sabe? Morrem de medo de Deus amaldiçoar ele, de Deus derramar uma praga na vida dele. Aí eles servem e dá tudo que tem às vezes, mas de medo, por medo. E aí você serve a um Deus. Você serve a um Deus que não te pede nada, só te abençoa. É o único que te dá e não acrescenta dores. E aí você fica aí brincando de ser cristão. Eu estou chamando sua atenção, mas estou chamando a minha também, que às vezes eu também sou falho, sabe? E nós temos que acordar mesmo, planejar o 2019, ser uma pessoa melhor, mas uma pessoa melhor, inspirada em Jesus Cristo, em buscar mais de Deus, em estar mais na presença de Deus, sabe? Porque se você realmente quer um relacionamento com Deus, você precisa ir muito mais além daquilo que você pensa. E muito mais além daquilo que você sente. Conseguiu entender? Mais além do que você pensa que você sente. Porque às vezes, muitas das vezes, quando você ora e Deus não fala, Ele está te ouvindo. Aí a gente pensa, Deus não está me ouvindo. Não está acontecendo nada. Sabe? Mas Deus está te ouvindo. Lembra do exemplo que eu te falei? Eu orei 2 anos. Por fim eu pensava assim, estou orando, Deus, né? Deus está. Eu estou aqui, mas eu estou trabalhando, estou ganhando, minha família estou mantendo, estou pagando minhas contas, está bem. Mas Deus age no tempo dele. O nosso problema é que a gente quer entender Deus, quer que Deus faz na nossa hora. Às vezes na sua hora você ainda não tem maturidade, você ainda está nesse campo de provas aí, sendo provado, sendo testado. Mas se você buscar mais de Deus, buscar ser mais íntimo de Deus, com certeza o seu pedido vai ser atendido mais prontamente. E pare com esse negócio, estou orando, mas Deus não está me ouvindo. Deus está te ouvindo sim. Oh, glória a Jesus. Muitas das vezes, igual eu estava falando, você quer muitas mudanças na vida, quer que Deus faz cada milagre, quer que faz acontecer, que você quer muitas conquistas, mas você não faz nada para Deus. Ou às vezes faz muito pouco, que é ouvir na igreja. Ouvir na igreja é uma obrigação que você tem para ouvir, para te fortalecer, para você, esse café vem pelo ouvir. Então tá aqui, não é assim, eu estou buscando intimidade com Deus. Não está não. Se você não demandar de tempo e buscar de Deus, sabe, você nunca vai ser revestido com aquela armadura de Deus. E quando Deus te revestir com essa armadura, meu irmão, a coisa vai ser diferente. Veja o que fala em Lucas 10:19. Eu darei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Você conseguiu entender? Quando você tem intimidade com Deus, Deus te reveste dessa armadura de Deus, nada te fará dano. Você vai ser bênção. Aquilo que você decretar vai acontecer. Sabe? Às vezes a gente esquece de quão poderoso é o nosso Deus. Fala comigo se você não tem prazer em servir um Deus desse.
E tem pessoas que às vezes não têm consciência do que Deus pode fazer. Sabe por quê? Porque você não tem intimidade com Deus. Que quando você tiver intimidade com Deus, você vai saber o que Deus pode fazer na sua vida. Porque Ele vai te revestir, você vai ser luz onde você entrar. Você vai ser bênção. Deixa que 2019 seja um ano diferente na sua vida. Não busque, não precisa você buscar. Você tem que trabalhar, você tem que conquistar, mas deixa Deus agir e crie intimidade com Deus, que Deus vai acrescentar definitivamente na sua vida. Sabe? Às vezes eu fico meio impaciente, porque às vezes a gente fala com algumas pessoas, fala do poder de Deus, fala do Deus, que Deus é capaz, e as pessoas apenas, às vezes, concordam e não tomam uma decisão, e você vê a pessoa passando por alguns momentos difíceis, por algumas dificuldades, e você aconselha de novo, você fala de novo, e parece que a coisa não acontece, a pessoa não se move. Temos que aprender e saber quem que é o nosso Deus. Deixa 2019 ser diferente na sua vida. Faça com que ele seja diferente. Se você já planejou, se você já sabe o que você quer, coloque em prática agora. E coloque o plano de viver uma vida de intimidade com Deus. Eu quero que você se coloque de pé, nós vamos orar. E eu quero que quem quiser ter intimidade com Deus, quem tiver dificuldade, às vezes tem dificuldade em orar, tem dificuldade em buscar de Deus, quero que você venha aqui, os pastores vão estar orando por você. Eu sei que muitas coisas estão acontecendo agora, aqui dentro, lá fora, espiritualmente falando, sabe? E o inimigo não é capaz de reter a bênção que Deus tem para a sua vida. O inimigo não pode reter. E Deus vai te revestir dessa armadura, desse poder que Ele tem na sua vida. Ele vai derramar da graça dEle, você vai ter maior intimidade, você vai ter um melhor relacionamento com Deus, você vai ser mais íntimo de Deus. Eu quero que você venha aqui, quem quiser vir aqui, os pastores vão estar orando por você, e nós vamos decretar a bênção do Senhor, a mão do Senhor sobre sua vida, a intimidade de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos ter mais intimidade contigo, Senhor. Queremos conhecer mais do Senhor. Queremos dedicar o nosso tempo para buscar, para estar na Tua presença, para ser cheios da Tua graça. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, sobre nós a unção. Reveste-nos da Tua armadura. Oh meu Pai, que a glória do Senhor venha sobre Tua igreja, sobre Teu povo, que o povo do Senhor passe a buscar de Ti, passe a planejar um ano aceitável a Ti, um ano de bênçãos. A graça e o favor do Senhor seja sobre Teu povo. Oh Senhor, eu repreendo todo desânimo, eu repreendo, Senhor, todo cansaço. Oh Deus, e que as pessoas possam buscar do Senhor, que nós possamos buscar mais do Senhor, estar mais íntimos contigo, aprender das coisas do Senhor, a saber, ó Deus, que Tu és um Deus de maravilha, Tu és um Deus de glória, de graça, e a unção do Senhor é sobre Teu povo. Oh Pai, em nome de Jesus, que esses que aqui estão, que recebem, que se entregam verdadeiramente diante de Ti, que o Senhor nos revista de luz, que a graça do Senhor e o Teu poder seja sobre eles, que a mão do Senhor seja sobre eles. Pai amado, Deus querido, em o nome de Jesus, ó Deus, eu declaro a bênção do Senhor, a unção do Senhor, o revestimento do poder e da intimidade de Deus na vida dos meus irmãos, ó Pai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, santo, 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 santo és Tu, ó Deus. Rechalaba, Rochendalaba, Ricabachala, Rochelabarachovia, Rassandava Tubinevara, Lavarava Sudime, Rochandalabas, Rabachubinevas. Oh Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Oh Yeshua, Yeshua, derrama, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória.